Olá pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa. Hoje nós vamos falar sobre derivada covariante e sobre a conexão, certo? O que seria, no caso, essa operação e o que seria esse tensor que nós julgamos ser um tensor conexão, tudo bem? Então veja, à medida que a gente vai realizando operações, a gente verifica que algumas operações são muito simples, certo? E elas são simples quando a gente considera o sistema de coordenadas, no caso euclidiano, né? Dentro do espaço euclidiano. Supostamente x, y, z, por exemplo, certo? Mas quando a gente quer fazer essa transformação de coordenadas, a gente se depara com uma quantidade que ela não é nula, que é uma quantidade que é justamente a derivada de bases elementares, certo? Então a derivada das bases elementares me gera o que conhecemos por conexão, certo? E essa conexão faz parte de uma derivação bem particular, que é justamente quem? A derivada covariante, certo? Mas veja, o que seria a derivada covariante? A derivada covariante, ela tem que partir de uma operação que envolve, por exemplo, um produto interno, certo? Veja, vamos pensar que aqui eu tenho um operador nabla, tudo bem? Um produto interno com operador nabla de uma quantidade, né, de um vetor, por exemplo, covariante ou contravariante. Vamos trabalhar com contravariante primeiro, né? Veja, o que nós aprendemos? Que essa quantidade aqui à esquerda, ela tem que ser covariante. E essa quantidade aqui à direita, ela tem que ser contravariante. Covariante, contravariante, certo? Embora, logo a posteriori, nós vamos definir que essa quantidade não necessariamente pode ser uma contravariante nesse tipo de operação, certo? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes, tudo bem? Então veja, quando a gente considera essa quantidade aqui covariante, nós temos o quê? Que o nabla ele é definido dessa forma, certo? Ele é definido como uma base elementar M, certo? Covariante, uma derivada aqui generalizada, né? Que eu vou chamar de xm, tudo bem? Então essa quantidade aqui vai fazer uma operação semelhante ao produto interno sobre o vetor A, certo? Que eu vou considerar a princípio contravariante e elementar I. Tudo bem? Então como é que fica? Vamos sempre priorizar desse lado aqui essa base elementar, certo? Porque o produto interno ele tem que ter uma certa coerência aqui. Esse está em primeiro, esse está em segundo. Então, por exemplo, vamos derivar a primeira, derivada da primeira vezes a segunda. Então eu vou ter elementar M, produto escalar com elementar I. Eu tenho derivada da primeira, certo? Xm I, tudo bem? Mais que já vou manter aqui elementar M, certo? A primeira derivada da segunda. Vou colocar assim, ó. Vou colocar a primeira elementar M escalar a derivada da segunda, que é justamente a derivada da base elementar contravariante, certo? Então esse tipo de derivação eu posso fazer, embora eu tenha aqui um produto interno, tudo bem? Então veja, se depara com essas quantidades aí, certo? Aqui é uma delta MI, mas por enquanto eu não vou mexer nessa delta, tá? Por enquanto eu não vou mexer com ela. Essa derivada aqui,
ela é justamente o que? Eu vou definir o que conhecemos por conexão, certo? A derivada generalizada de uma quantidade, uma base elementar contravariante, é justamente o que? Veja, só lembrando que isso aqui é um vetor, tá? Isso aqui é uma quantidade vetorial, tudo bem? Então eu vou definir o que conhecemos por conexão, certo? Aqui eu vou ter derivação m, uma quantidade i, e eu vou definir um índice k por enquanto. Um índice k, e aí tem que somar, né? Tem que somar aqui com uma quantidade vetorial k, tudo bem? Certo? Então, é uma definição que nós estamos fazendo. Essa derivação sobre bases elementares vai ser uma quantidade que conhecemos por conexão, certo? Né? Que tem uma certa direção elementar k, que também é contravariante, tudo bem? Então, quando a gente substitui ali, nós temos o quê? Então, essa quantidade aqui, ela vai ser igual a quem? Vou colocar só um sinal de igual. Vou ter elementar m, elementar i, derivada da componente contravariante, certo? Mais componente AI, elementar M, certo? Produto interno, com essa quantidade aqui, que é justamente o que? A minha conexão, tudo bem? Então a minha conexão vai ser representada pela letra gama, né? K, I, M, elementar K, tudo bem? Essa conexão, ela é como se fosse a componente de um resultado obtido através da derivação de uma base elementar, uma base contravariante, certo? Então, eu posso muito bem retirar essa conexão daqui, certo? Ou mover para trás. Trata-se de uma componente, certo? E há uma coisa bem interessante também, tá? Veja, eu preciso isolar essas quantidades aqui, ó, certo? Para me definir o que conhecemos por derivada covariante. Então, é necessário fazer uma manipulação de índices para que eu possa, por exemplo, converter esse K em I. Certo? Eu tenho uma quantidade de I que está somado, então isso não vai influenciar. Da mesma forma, eu tenho o K que está somado, não vai influenciar também. Não vai influenciar em quê? Nessa troca de K por I ou de I por K, certo? De maneira que eu posso, essa quantidade pode ser igual a elementar M, elementar I, derivada da componente, né, generalizada, mais o I vira K, vou colocar K, tá? K, elementar M, eu vou até colocar logo, não vou deixar lá, produto interno, o I vira K, M e o K vira I, elementar I, tudo bem? Só organizando aqui, ó, nós temos o que? Vou fazer novamente aqui embaixo. Então, essa quantidade aqui, que também conhecemos por divergente, certo? O divergente dessa quantidade A vai ser igual a quê? Vou só organizar, vai ser elementar M, elementar I, derivada generalizada, componente AI, mais... Vou colocar tudo lá para trás, elementar M, elementar I, certo? A, K, conexão, I, K, M, certo? Então veja,
através da manipulação de índices, eu consigo igualar essas quantidades aqui, certo? Que é justamente uma delta, né? E agora eu vou isolar. Quando eu isolo, eu tenho o quê? Eu tenho que divergente da quantidade vai ser igual. Eu já vou gerar delta, tá? Vai ser uma delta MI dessa quantidade aqui, derivada da componente AI XM, certo? Mais essa componente AK conexão e KM, certo? KM. Tudo bem? Então veja, essa conexão aparece porque nós necessitamos derivar uma quantidade, no caso uma base elementar contravariante, tá? Então a gente define dessa forma a conexão, que é uma componente, certo? Que está na direção elementar K, certo? Claro que os índices podem mudar, isso é só uma questão de manipulação dos índices, tudo bem? Mas essa quantidade que está aqui é definida como derivada covariante, certo? Derivada covariante. Então a gente vai tratar sempre esse nada como uma quantidade covariante, né? Que vai atuar sempre em quantidades contravariantes ou até mesmo em quantidades covariantes também, certo? Então concluímos que essa quantidade aqui, que eu vou chamar de nabla M, certo? Nabla M, vou até colocar aqui, nabla M de um vetor A contravariante, certo? É a derivada da sua componente aí generalizada, uma coordenada qualquer, mais essa componente com índice K, que vai ser somado com a componente da conexão, com o índice aqui da conexão, M, o que? I, certo? Como aqui eu só pego as componentes do vetor, né? Então aqui já não tem mais, aqui é uma derivada normal, então aqui é sobre uma componente I também, tá? Sobre uma componente I. Então se eu tenho a derivada de uma quantidade qualquer, uma derivada de uma quantidade que pode até mesmo ser uma função, lembrando que a componente de um vetor, por exemplo, pode ser uma função, certo? Então por isso que é importante saber que a conexão ela pode fazer parte de uma medida do próprio sistema de coordenadas, certo? E mais à frente a gente vai verificar que ela tem, né? Ela tem uma relação direta com a métrica do sistema de coordenadas, certo? E não é uma relação tão simples, tá, pessoal? Então, no caso é uma combinação de derivadas parciais sobre quantidades da própria métrica ali, né? Várias quantidades da métrica e da sua inversa também, para que a gente possa obter, por exemplo, a conexão que está associada com o sistema de coordenadas a qual nós queremos trabalhar, certo? Tudo bem? Então veja, pessoal, essa derivação aqui é conhecida por derivada covariante, certo? Sobre o que? Sobre uma quantidade contravariante, certo? Vou colocar bem aqui, ó, derivada covariante M, uma quantidade contravariante, certo? Xm AK conexão com IKM. Tudo bem? Veja, para organizar mais a notação, para a gente não se perder, às vezes
no balanço de índices, certo? A gente já vai definir a derivada como? Essa derivada parcial de uma quantidade generalizada, a gente já vai colocar ela, né? A gente vai substituir tudo isso aqui por um índice M embaixo do primeiro parcial, certo? Ou seja, eu vou mudar isso aqui, já vou definir dessa forma. Essa quantidade aqui, ó, já vai ser igual a essa quantidade aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, derivada, né, com índice M significa o quê? A derivada em coordenada generalizada M. Tudo bem? Então, a gente já vai definir dessa forma, tá? Vou colocar aqui a derivada covariante. Vou só destacar, tá? No caso aqui, sobre contravariante, certo? Então veja, pessoal, uma vez definida aqui a derivada covariante sobre quantidades contravariantes, agora nós vamos definir uma derivada covariante sobre quantidades covariantes. Como é que seria? Pensar aqui novamente que eu tenho divergente uma quantidade vetorial, tá? A, só que essa quantidade A eu vou definir como covariante, tá? Então vamos mudar o índice aqui, ó. Trabalhar com J, covariante, tudo bem? Da mesma forma, isso aqui é definido como elementar M. Eu vou trabalhar dessa forma aqui. Derivada em M, certo? Em somatório aqui. Produto interno com essa quantidade AJ e J. Elementar J, certo? Quando eu faço essa derivação, nós temos o quê? Vou colocar bem aqui igual. Vai ser a primeira AJ elementar M, derivada da segunda, escalar derivada da segunda, EJ, mais, certo? Vou colocar elementar M, escalar elementar J, derivada da própria componente J. Tudo bem? Certo. Veja. Só para a gente não se perder aqui, eu vou só inverter aqui, a mesma coisa, tá? Só colocar aqui, ó. Derivada da componente J mais essa quantidade aqui. A J, tá, M escalar, produto interno derivada, tá, J, certo? Então veja, a gente se depara com essa quantidade aqui que a gente ainda não definiu, a gente não sabe o que é, certo? Sabendo que, veja, nós temos o que? Temos essa quantidade, né? Elementar J escalar, elementar I, isso aqui é uma delta, JI, tudo bem? Certo? Veja, a gente pode derivar essas quantidades, né? Então, vou derivar em relação à coordenada generalizada M, EJ, escalar EI. Essas quantidades eu posso derivar, como a gente já discutiu em aulas anteriores, em vídeos anteriores, certo? E aqui eu posso derivar, na verdade essa derivação em delta aqui, ela é igual a zero, né? Porque o delta assume valores 0 ou 1, tudo bem? Então aqui eu vou ter o quê? Primeira derivada, a segunda EI, aumentar aí, mais, isso aqui vai ser igual, mas mais, certo? A segunda derivada da primeira, certo? Isso aqui vai ser igual a zero, tudo bem? Recomendo sempre que as derivadas sejam para o final, tá? E depois você vai organizando
o que falta ser derivado, o que não foi derivado, tudo bem? De maneira que essa quantidade contravariante aqui a gente conhece, isso aqui é conexão, certo? Tudo bem? Eu vou jogar tudo para o outro lado, eu vou só, no caso, isolar essa quantidade aqui. Aqui vai ser menos elementar J escalar. Essa quantidade aqui é uma conexão, veja, MI, certo? MI. Aí eu vou gerar um K em cima, elementar K, como a gente fez anteriormente. Tudo bem? Veja, o que é interessante esse sinal de menos aqui. Ele vai ser fundamental para a gente definir a derivada covariante sobre quantidades covariantes, certo? Essa quantidade aqui é uma delta JK, de maneira que tudo que é K pode virar J, por exemplo. Tudo que é K vira J, de forma que elementar I interno com elementar J, derivada, né? Isso vai ser igual a menos a conexão J e M. Tudo bem? J e M. Então tem essa quantidade aqui, que já é um tanto quanto estranha, né? Vamos discutir um pouco, porque aqui eu tenho, em representação matricial, eu tenho o quê? Uma matriz coluna, e aqui eu tenho uma matriz linha. Isso tem que me gerar o quê? Uma matriz, certo? Uma matriz quadrada, praticamente. E aqui eu já estou tendo uma componente, né? Praticamente um escalar, certo? Mas quando a gente faz essa quantidade aqui aparecer, da mesma forma eu tenho que baixar esse índice aqui, ó, o índice M, certo? Eu tenho que baixar o índice M porque a conexão, esse menos a conexão, dessa forma, é definido como produto interno de uma contravariante, a derivada de uma covariante. E aqui eu tenho uma covariante com uma derivada covariante, sobre covariante, tá? Então eu tenho que praticamente levantar esse índice aqui, para jogar lá. Ou reduzir o índice, certo? De maneira que a gente vai utilizar o quê? A gente vai reduzir esse índice elementar M usando a métrica. Então, vou gerar uma métrica que M, vou chamar de alfa aqui, por exemplo, alfa elementar alfa. Tudo bem? Para a gente reduzir o índice, ficar semelhantemente ao que nós temos aqui, certo? Não posso chamar de I também, porque lá não estou trabalhando com I, então vou chamar de I para ficar igualzinho aqui, né? Então, em vez de ser alfa, já vou chamar de I, certo? Basicamente é isso que nós vamos utilizar. Então, à medida que a gente tem essa relação, tanto quanto estranha também, que é aqui uma matriz linha, aqui uma matriz coluna, certo? A gente também vai substituir essa relação, que é um tanto quanto estranha, certo? Que onde essa quantidade todinha aqui, essa operação deveria me dar uma matriz quadrada, certo? Diferente de uma matriz 1 por 1, por exemplo. Diferente, certo? Mas eu tenho uma conexão aqui, certo? Tudo bem? Mas enfim, vamos pensar de que maneira a gente pode associar. Então, novamente, à medida que eu faço essa operação, eu substituo essa aqui. Então, uma operação irá compensar a outra. Basicamente é isso que está acontecendo, tá? Então, vamos substituir, né? Primeiramente, vamos usar a métrica. Eu vou apagando devagar aqui, ó. Isso aqui já fizemos. Né? Então, essa quantidade aqui vai ser igual aqui. Aí vai ser igual, vamos repetir aqui,
Elementar J, certo? Elementar J, derivada AJ mais AJ, certo? Agora eu vou gerar uma métrica aqui, métrica M e elementar I. Então eu estou reduzindo esse índice M aqui, tá? Gerando uma métrica I, baixando o índice para I. Escalar, vou manter aqui o EJ. Então veja, essa quantidade aqui é justamente igual a essa aqui, que é menos uma conexão. Tudo bem? Então vou ter aqui elementar M, elementar J, derivada AJ, vai ser igual aqui, mais AJ, métrica MI de uma conexão, que vai ser justamente o que? Tem esse menos, né? Quando a gente substituir, esse mais fica menos, certo? Mais fica menos, então vai ficar J I M. Tudo bem? I M. Veja, essa quantidade aqui, teoricamente, é também o que? Uma métrica, né? Uma métrica MJ, certo? De maneira que, se eu trocar os índices, eu vou ter o que? Eu posso, a princípio, pensar em trocar o índice I pelo índice J, porque eles estão somados, né? Se eu fizer isso, eu vou ter algo bem legal, porque eu vou poder isolar a métrica, certo? Então aqui eu já utilizei, vou poder isolar a métrica. De maneira que essa quantidade aqui é uma métrica MJ, certo? Já está definindo aqui, né? É aquela discussão que a gente já trabalhou, certo? Derivada em MAJ, certo? Menos AJ. Veja, o J vai virar I e o I vai virar J. Então, fica AI, métrica MJ, justamente por conta dessa outra métrica aqui, certo? J virou I e o I virou J. Então posso fazer isso porque são dois índices que estão sendo somados aí. Isolando a métrica, nós temos o que? Eu vou só colocar aqui uma conclusão de que a derivada, né, no caso divergente de uma quantidade covariante, a J elementar J, isso aqui é igual ao que? Essa quantidade aqui, vou isolar a métrica MJ, vou ter a derivada MAJ, certo? Menos essa quantidade elementar, a componente AI da conexão IJM. Tudo bem? E essa quantidade aqui é uma derivada covariante sobre quantidades covariantes. Tudo bem? A diferença de uma em relação à outra é justamente o quê? O sinal de menos, certo? E como as componentes elas estão embaixo, há uma mudança ali, certo? No caso, na somatória, né? Aqui a somatória é no índice, o índice de baixo, um dos índices que estão embaixo da conexão. Aqui a somatória é no índice que está em cima da conexão, certo? Então essa quantidade aqui, vou definir aqui, ó, rapidamente. Essa quantidade aqui é justamente o que? A derivada covariante M de uma componente AJ, que é covariante, é dado pela derivada
AJ menos, aqui há uma mudança no índice I da conexão IMJ. Tudo bem? Então essa aqui é a derivada covariante, certo? Sobre quantidades covariantes. Aqui sobre quantidades covariantes, certo? E aqui é sobre quantidades contravariantes. Tudo bem? Então a diferença entre uma derivação, né, entre uma derivação sobre contravariante e sobre covariante, a diferença é justamente sinal de menos, certo? E como os índices das componentes se invertem, né, aqui é em cima e aqui é embaixo, o somatório também muda um pouco sobre a conexão, certo?